No ano de 1860, um explorador e zoólogo francês chamado Henri Mouot estava explorando a selva cambojana em busca de borboletas e insetos exóticos. No meio da floresta, se deparou com a última coisa que esperava: um enorme complexo de templos, todos esculpidos na pedra e com detalhes impressionantes. Henri Mouot havia encontrado uma das maiores realizações arquitetônicas do mundo, Angkor Wat, com 900 anos de idade. Ele nunca tinha ouvido falar de nenhuma civilização grandiosa por aqui. E se perguntou: quem construiu esses grandes templos? Por que foram construídos e depois abandonados? Por quem? Ele não tinha respostas. Haviam monges que moravam perto do templo e em uma pequena aldeia em volta. Mas ninguém sabia sobre a história do lugar e por que foi construído. E não era somente um templo, são centenas deles. Angkor Wat era somente uma pequena parte de uma das maiores e mais sofisticadas cidades do mundo, a antiga cidade de Angkor, que no seu auge era do atual tamanho de Londres. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco de Angkor, a cidade perdida na selva do Camboja, conhecer Angkor Wat e os mistérios que cercam esse lugar. E para chegar lá, vamos por terra, partindo de Bangkok, a capital da Tailândia, com destino ao Camboja, mais especificamente para a cidade de Siem Reap, a cidade moderna mais próxima da antiga Angkor. Saindo de Bangkok, adentramos nas estradas do sudeste da Tailândia. Bom dia por terra é ir vendo as paisagens do interior do país, as casas, as pessoas, os transportes. Na Tailândia, dirige-se pela esquerda, em mão inglesa. E depois de umas 4 horas, chega-se na fronteira, que tem que ser atravessada a pé. Esse riozinho aqui é o rio da fronteira, entre o Camboja e a Tailândia. Olha, ali é o Camboja, com o rei do Camboja na frente, e ali é a Tailândia, com a foto do rei da Tailândia na frente. O Camboja e a Tailândia, durante muitos séculos, foram rivais históricos, com muitos conflitos e guerras. E hoje, são duas monarquias que se respeitam mutuamente. É estranho como a vibe do lugar muda tanto, de um lugar tão perto um do outro. O tráfego passa a ser pela direita. As estradas são muito piores e cheias de obstáculos. Muito buraco, moto, vaca, gente na pista. As paisagens do interior são muito interessantes, bem mais rural do que a Tailândia. E aqui, o ano só tem 2 estações: a estação das chuvas, as monções, e a estação das secas. E esse período agora é bem a transição entre elas, da seca para a chuvosa. E depois de mais umas 4 horas, chega-se em Siem Reap, a cidade mais visitada do Camboja. O primeiro contato com o país é com o idioma, o Khmer, que lembra o tailandês e mais indecifrável ainda. Como curiosidade, é o idioma com o maior alfabeto do mundo, com 74 letras. E também com o dinheiro, o riel. O interessante é que há 2 moedas em circulação: o dólar americano e o riel, moeda nacional. Todo lugar aceita dólar, inclusive a maioria das lojas coloca os preços em dólar, mas eles não têm moedas para o troco, que é dado sempre em riel. E de qualquer forma, você fica com um monte de notas cambojanas. É de se notar também que o povo cambojano não parece muito feliz, não pelo menos como na Tailândia, onde as pessoas têm uma alegria interna, coisa que, com exceção das crianças, eu não notei muito por aqui. As pessoas parecem tristes e preocupadas. O centro da cidade é bastante animado de noite, muitos restaurantes e coisas para fazer. Aqui, o principal transporte é o tuk-tuk. E vamos pegar um deles para chegar ao principal ponto turístico do Camboja, a antiga cidade de Angkor. Hoje, engolida pela selva e abandonada há mais de 600 anos, Angkor foi uma das maiores cidades do seu tempo, chegando a ter 900 mil habitantes em seu auge, cerca de 1000 anos atrás. E foi uma das cidades mais desenvolvidas da época, cheia de diferentes templos, canais, represas e monumentos. A cidade foi bem grande, espalhada
pela selva tropical por dezenas de quilômetros, com centenas de templos e locais de interesse. Angkor fazia parte da civilização Khmer, que existiu entre os anos de 802 a 1432 e dominava grande parte do Sudeste Asiático, regiões onde hoje é o Camboja, Tailândia, Laos e Vietnã. Na época do explorador Henri Mouo, quase nada se sabia sobre a civilização Khmer na Europa. E logo depois de visitar Angkor, ele pegou malária e morreu, no meio da expedição. Seu livro póstumo foi publicado com imagens desenhadas por ele e foi um sucesso retumbante, gerando um frenesi na Europa. Todos queriam saber sobre aquela civilização, até então desconhecida. Muitos outros exploradores foram para lá e foram encontrados cada vez mais templos. Havia uma infinidade deles, o que indicava ser uma cidade enorme, ou um complexo delas. A história da civilização Khmer começa por volta do ano 800. Onde é o Camboja hoje, haviam vários pequenos reinos antigamente. O rei de um deles, Jayavarman II, conseguiu unificar diversos principados e reinos e se proclamou Chakravartin, um termo sânscrito que significa Rei Universal ou Soberano do Mundo, estabelecendo assim o Império Khmer. Mas ele fez algo a mais, e algo muito importante. Ele participou de uma cerimônia hindu de Devaraja, que é um ritual que o transformou em uma encarnação do deus Shiva na Terra, transformando em um Devaraja, ou Deus Rei. Os súditos acreditavam que o rei não apenas governava por direito divino, mas que ele próprio era um deus, o que garantiu a ele um poder ilimitado, principalmente na mente e crenças dos súditos, e deu imensa prosperidade e estabilidade ao reino. E para iniciar nossa exploração de Angkor, assim como Henri Mouo, começaremos por explorar sua principal joia, Angkor Wat, Patrimônio Mundial da Humanidade e símbolo do Camboja. A primeira coisa que chama muito atenção é o seu fosso, enorme, com quase 200 metros de largura, que foi construído cerca de 900 anos atrás e escavado à mão, com a ajuda de elefantes, que faziam parte da vida cotidiana naquele período. Os elefantes eram os tratores, caminhões e carros de Angkor. Fique ligado, em breve vamos falar dos elefantes asiáticos e conhecer a realidade desses animais nos tempos atuais. Atravessando o fosso, através de uma ponte flutuante, chegamos no edifício da portaria. Sua parte central, dentro do fosso, tem 160 hectares, cerca de 220 campos de futebol. Centenas de elefantes e milhares de trabalhadores foram usados nessa construção. E a riqueza de detalhes já impressiona, todos esculpidos à mão, em pedra, com muitos detalhes. E adentrando no templo, já visualizamos a sua parte principal, com as 5 torres no fundo. Ele é tão importante aqui que está estampado na bandeira do país. É intrigante imaginar esse lugar em obras, com elefantes arrastando rochas e trabalhadores por todos os lados. Mas só o templo principal resistiu ao tempo. O resto das inúmeras construções eram de madeira e não tiveram a mesma sorte e viraram uma densa floresta tropical. Angkor Wat foi um templo dedicado ao deus hindu Vishnu e foi idealizado para ser a representação terrestre do Monte Meru, local sagrado na mitologia hindu onde os deuses habitam. A intenção é que fosse uma residência divina, a casa do Deus na Terra. O fosso, em volta do templo, era a representação dos oceanos míticos que cercam o Monte Meru. Assim, Angkor Wat era o mitológico Monte Meru cercado de seus oceanos sagrados. E esse templo, assim como os outros do Império Khmer, foi construído todo sem o uso de argamassa, sendo composto de pedras cortadas e encaixadas de maneira precisa. O templo é caracterizado por suas torres esculpidas, que nos tempos antigos
eram recobertas de ouro, extensas galerias com relevos detalhados e terraços elevados. Os relevos, esculpidos nas paredes, contam histórias mitológicas, religiosas e retratam cenas da vida cotidiana. Há muitas inscrições em sânscrito. Esses relevos e suas inscrições foram fundamentais para o entendimento e compreensão da civilização Khmer. Hoje, muitos monges budistas visitam o templo e é bem comum vê-los por aqui, decifrando as escrituras sagradas nas paredes. Alguns horários, inclusive, o templo fecha só para eles. Angkor Wat foi também idealizado para que abrigasse a sepultura do rei Suravaiman II, seu idealizador, e construído de tal maneira de que no dia do solstício, o sol adentre pelo orifício da torre central e ilumine a tumba do rei. Mas o rei morreu em uma batalha no atual Vietnã e seu corpo nunca foi trazido para cá. Pela preocupação com o sol em sua construção, o nascer do sol em Angkor Wat é um espetáculo à parte e é um dos momentos em que o templo é mais visitado. E no dia seguinte, bem cedo, vamos lá conferir. E realmente, o espetáculo vale muito a pena. Depois de um saque em Angkor pelo povo Shan do atual Vietnã no ano de 1177, o rei Jayavarman VII, para reconstruir o reino, decidiu construir uma nova capital, maior ainda do que Angkor Wat. E assim surgiu Angkor Thom, que no idioma Khmer significa grande cidade, próxima de Angkor Wat e também cercada por um fosso. E a ponte que atravessa o fosso é repleta de grande significado. Ela representa o episódio do batimento do Oceano de Leite, no qual os Devas, os deuses, representados do lado esquerdo, tiveram que se unir aos Asuras, os demônios, para que juntos conseguissem revolver o Oceano de Leite a fim de obter o néctar da imortalidade. Usaram como corda a serpente Naga nas mãos de ambos. E o pórtico é uma grande gopura, uma torre com 4 faces esculpidas no topo, representando a transição do mundo profano para o espaço sagrado da cidade. E assim começa a nossa exploração de Angkor Thom. E atravessando o grande gopura, temos acesso à parte central da cidade, que tinha 900 hectares. A parte central era para a moradia do rei, sua família, oficiais, militares e sacerdotes. O resto da população morava do lado de fora. Os Khmers usavam como material de escrita livros feitos de folhas de palmeira. Mas esse material não durava muito. Ele precisava ser recopiado com frequência. E nada sobrou para os dias atuais. Fique ligado, em breve vamos visitar a cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, onde o pergaminho foi inventado, que revolucionou a durabilidade dos materiais escritos, permitindo que textos antigos sobrevivessem ao presente. Mas aqui, infelizmente, absolutamente nada sobrou. O que se tem de material escrito vem do diário de um diplomata chinês, chamado de Zhou Daguan, datado de 1296, que ficou um ano aqui. A China era o principal parceiro comercial do Império Khmer e vendia para cá porcelanas, sedas e objetos de metal. Ele ficou deslumbrado com a cidade de Angkor Thom, principalmente com o templo que ficava bem no meio da cidade, o Templo de Bayon, que é conhecido como o Templo das Faces, devido às suas 54 torres ornamentadas com cerca de 200 faces, esculpidas, muitas delas sorridentes, representando o próprio rei e Avalokiteshvara, um ser que alcançou um alto nível de realização espiritual e compaixão, mas escolheu adiar sua entrada no Nirvana para ajudar todos os outros seres a alcançar a iluminação. A religião do reino nesse período passou por uma transição para o budismo. O templo não está bem conservado como o Angkor Wat. Zhou Daguan descreveu aqui como uma grande torre de ouro
ladeada por 20 torres menores e várias centenas de câmaras de pedra. No lado leste, ele descreve que havia uma ponte dourada guardada por 2 leões de ouro com 8 Budas dourados, espaçados ao longo das câmaras de pedra. Todos os revestimentos de ouro e metais nobres foram saqueados na queda do Império, como vamos ver logo mais. Nos dias atuais, muitos macacos moram no templo. E às vezes, você os encontra brincando e dormindo por aqui. Vamos sair de Angkor Thom e andar cerca de 5 quilômetros para ir explorar um outro templo famoso aqui, Ta Prohm, conhecido nos dias atuais como o Templo de Tomb Raider, por ter sido o lugar onde foi gravado o filme, estrelado pela Angelina Jolie. Ta Prohm foi construído pelo rei Jayavarman VII e era um grande mosteiro dedicado à sua mãe. O que chama mais atenção é a interação dele com a selva, já que as árvores que cresciam dentro não foram cortadas como nos outros templos. Ele foi deixado intocado pelos arqueólogos, exceto pela limpeza do caminho para os visitantes e pelo reforço estrutural para evitar uma deterioração maior. Nele é possível experimentar o estado que estava Angkor na época de Anheimuo. É possível observar grandes raízes de árvores se entrelaçando com as construções antigas, formando uma mistura muito bonita e poética até, resultando em um monumento que é tanto uma homenagem ao engenho humano quanto um lembrete da força e beleza da natureza. Ta Prohm é um labirinto de corredores e câmaras, contrastando com a brutalidade das raízes e troncos que invadem o espaço. Em muitas partes, o templo parece ser um amontoado de pedras que, por terem sido somente encaixadas na sua construção, desmontaram com o tempo, como se fosse um enorme bloco de montar que caiu no chão. Em inscrições em sânscrito encontradas nas pedras do templo dão uma noção da grandeza que foi um dia. Aqui tinham 18 sumos sacerdotes, 2.740 oficiais, 2.200 assistentes e 615 dançarinos. Entre os bens pertencentes ao templo, havia um conjunto de pratos de ouro pesando mais de 500 quilos, 35 diamantes, 40.000 pérolas, 4.540 pedras preciosas e 512 camas de seda. Nesse templo, uma das gravações é bastante intrigante, pois parece um dinossauro, um estegossauro, que levou algumas pessoas a criarem teorias da conspiração a respeito daqui. Mas provavelmente eles queriam representar somente um búfalo com pétalas de lótus ao fundo. E indo explorar outras atrações, chegamos em um dos templos mais antigos, construído no ano de 961. É o templo Pré-Rup, templo hindu dedicado ao deus Shiva, conhecido como Templo do Crepúsculo, por ser um lugar onde se acredita que eram realizadas as cremações, mas sua função exata ainda é desconhecida. Assim como Angkor Wat, ele faz referência ao Monte Meru, monte sagrado dos hindus. Com sua estrutura piramidal e seus 3 níveis, conduz os visitantes através de uma ascensão gradual para o santuário central. As escadas íngremes e estreitas levam ao topo, no corpo principal do templo, e é bem interessante a vista de lá. Com licença? Não dá não, vaquinha. Ah, deu uma trégua aqui embaixo. Aê, passei. Outro templo da mesma época do Pré-Rup
Construído um pouco antes, em 951, é o East Mabon, que em tempos antigos ficava em uma ilha artificial no meio de um grande reservatório, agora seco, na época necessitando atravessar as águas para chegar nele. É um templo dedicado aos pais do rei e ao deus Shiva. O que se destaca nele são as esculturas de elefantes e leões esculpidas em pedra, de mais de 1000 anos de idade. Embora desgastadas pelo tempo, ainda mantêm sua presença, sendo os guardiões do tempo. Os canais e represas de Angkor foram fundamentais para o esplendor da cidade. Eles permitiram o transporte por barcos e, mais importante, controlaram o sistema hídrico. Como as chuvas ocorrem na época das monções, grandes reservatórios armazenavam água e canais a distribuíam, garantindo o abastecimento hídrico ao longo do ano todo. O templo Phnom Baken foi construído no topo de uma montanha e é um dos lugares mais altos da cidade. É um ótimo lugar para se observar o sol se pondo entre as florestas do Camboja. Angkor ainda é muito usada pelos budistas e é muito comum ver procissões de monges pelas estradas daqui. Angkor é um lugar muito interessante para ser explorado e para ver as belezas da natureza e humanas coexistindo. Existem 72 grandes templos e centenas de templos menores e outras ruínas, vários canais, estradas e caminhos. E é um lugar muito especial. É o ponto mais alto da história do Camboja. Angkor foi muito influente e poderosa, mas ao longo dos anos foi perdendo poder. Intensos períodos de seca, seguida por inundações, danificaram sua complexa infraestrutura hidráulica, levando à diminuição da produção agrícola e grande enfraquecimento do lugar. Em 1431, foi o golpe final na cidade. O reino de Ayutthaya, que é atualmente a Tailândia, saqueou Angkor, roubando as suas riquezas. Em resposta, o rei Khmer transferiu a capital para mais longe dos tailandeses, para Phnom Penh, que é a atual capital do Camboja. E a cidade de Angkor foi abandonada e a selva tropical a engoliu. Mas Angkor fica até hoje como um dos lembretes dos tempos de auge do Camboja, cuja história em muito foi perdida, mas vem sendo redescoberta e entendida. A sua época auge, na qual era administrada pelos deuses reis, contrasta fortemente com o período de apenas 50 anos atrás, quando o país foi governado por um demônio. Durante esse período sombrio, o país foi completamente devastado. Os monges budistas foram dizimados e tudo que tivesse relacionado com a cultura e ao conhecimento foi destruído, incluindo milhares de livros de folhas de palmeira de tempos posteriores ao auge de Angkor. Nesse período, qualquer traço de cultura e intelectualidade foi sistematicamente eliminado. Os professores, como representantes do conhecimento e da educação, símbolo de tudo que o regime daquela época queria erradicar, tornaram-se um dos principais alvos da perseguição, enfrentando uma repressão brutal. Para entender melhor esse capítulo triste da história, precisamos conhecer a nova capital do Camboja, Phnom Penh, para descobrirmos um pouco mais desse país e conhecermos um dos capítulos mais tristes da história da humanidade, entendendo o porquê o povo cambojano parece ser tão triste. É o que vamos ver no próximo vídeo sobre o Camboja, o país que matou seus professores.